Vamos começar esse nosso painel de hoje, o painel 5, Atos Autorizativos no Direito Ambiental, com a palestra do professor Eduardo Fortunato Lim, a racionalização e simplificação do licenciamento ambiental. O professor Eduardo é doutor em Direito do Estado na USP, mestre em Direito e especialista em Direito Ambiental pela UNIMEP e especialista em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. É membro da AGU, procurador federal, atualmente cedido do IBAMA, exercendo a presidência dessa autarquia. É ex-procurador da Procuradoria Federal especializado do IBAMA, ex-membro da Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos e da Comissão Permanente de Sustentabilidade, ex-assessor da Secretaria de Assuntos Jurídicos do município de Campinas. Então, com a palavra para a primeira palestra de hoje. Depois, em seguida, nós vamos ter o professor Paulo Delano por conferência, por teleconferência, e, por último, o professor José Eduardo. Desculpa. Melhor não usar esse microfone depois. Bom dia a todos. Todas, essa aqui é a tosse. Tosse não é coronavírus. Deixar isso bem claro, não é sintoma de coronavírus. Não que seja um impeditivo, só que não é um sintoma. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer aqui o convite, professor Rafael, da organização da escola que foi responsável pela organização do evento. A gente sabe que é difícil, ainda mais com essas presenças ilustres aqui, as que precederam, as que estão por vir, mais difícil ainda. Eu queria agradecer a organização, excelente. Pena que eu não pude vir ficar mais tempo, porque, enfim, tem uma agenda meio estranha, muito apertada. A questão da racionalização dos atos autorizativos aí, do licenciamento ambiental especificamente, é uma discussão que não é só exclusiva de direito ambiental. A gente tem a gente tem um problema na área ambiental de achar que as discussões são todas nossas, enquanto as discussões às vezes são um pouco mais amplas, já passaram por outros lugares da máquina pública do Estado que trabalham com massificação, com demandas mais intensas, vamos dizer assim, de número. Então, quando você vai pensar em racionalização, em simplificação, você tem que lembrar que você tem que pensar nas situações que esse tipo de postura do gestor, ou da legislação, enfim, ou da legislação do gestor, seja possível. Quando a gente começou a tratar no legislação ambiental, aqui no Brasil, vamos falar só da legislação brasileira, a gente sabe que Rio, Minas, São Paulo precederam a legislação federal em termos de controle de licenciamento ambiental. Tem legislações, acho que se não me engano é 74, 75, 76, 77, se não me engano. Então são legislações bem antigas. Eu não sei se, acho que o Rio é 75, São Paulo é 76 e Minas 77, uma lei de licenciamento ambiental. Você tinha uma perspectiva de licenciar alguns empreendimentos com um impacto assim, muito evidente, significativo, para usar os termos constitucionais. Então era mais fácil você trabalhar com meia dúzia de licenciamentos, poucos licenciamentos, e você tem uma complexidade, vamos dizer assim, decisória mais intensa, e de análise também, porque procedimentos muito grandes, impactos que às vezes são conhecidos, mas naquele caso específico, naquele contexto, eles são totalmente diferentes, exige um olhar de análise ambiental muito intensa, muito detalhada. Só que os tempos foram passando e você não licencia mais só obras de significativo impacto ambiental. Você licencia, eu vou dizer praticamente tudo, tá equivocado, mas assim, pela mentalidade que vem hoje, você quer licenciar praticamente tudo. Trazer o controle ambiental, trazer para dentro do sistema de controle ambiental. E esse trazer para dentro, querer licenciar tudo, ou praticamente tudo, eu estou exagerando praticamente tudo, claro, mas licenciar mais atividades com menor impacto, traz uma sobrecarga na estrutura administrativa que é inviável. Você não consegue ter um Estado que dê conta de licenciar tudo como se a rima fosse, nem precisa nem ser como é a rima, como um procedimento mais simples, licenciar todas as atividades. Até porque a gente sabe que as nossas autorizações ambientais, em regra, são autorizações prévias. Então você tem que ter autorização antes de começar a praticar a atividade. A gente está falando aqui, obviamente, só do licenciamento ambiental, outras autorizações não entram aqui, mas a gente sabe que dentro dos atos autorizativos, ambientais, administrativos, autorizativos, né, que obviamente tem no direito ambiental, tem várias outras nuances e vários outros tipos de atos que não são licenciamento ambiental, mas que precisam ter uma prévia chancela estatal. Mas no licenciamento ambiental, você aumentando, querendo licenciar
muito mais coisa, e obviamente também tem um problema um pouco de percepção sobre o quando usar o licenciamento e como você apoiar em outros processos decisórios para aliviar a carga ambiental, gera uma discussão necessária sobre racionalização, sobre simplificação, não sei se simplificação é o termo correto, mas certamente sobre racionalização do processo decisório. Então você tem um posto de combustível que tem umas normas pesadas de regulação própria da ANP, por exemplo, que tem normas específicas de segurança do Corpo de Bombeiros. Tendo isso, você precisa ter um licenciamento ambiental, ou se precisa ter um licenciamento ambiental, ele precisa ter um licenciamento ambiental complexo. Não estou nem falando de EIA-RIMA, um pouquinho menos, precisa ter um licenciamento ambiental complexo, não dá para ser um licenciamento um pouco mais, menos complexo, vamos dizer assim. Então, eu particularmente acho que sim. Mas Eduardo, mas pode ser que percole, que tenha a ruptura do tanque de abastecimento de combustível. Tem muito tanque de combustível abandonado há não sei quantas décadas, com uma tecnologia diferente da atual, então ele durava menos, não que o que dure mais, hoje não tem que ser controlado também, mas durava menos, e tem muito vazamento de combustível nesses tanques, nesses sites, normalmente postos abandonados. Então, você tem um controle ambiental para saber se houve ou não isso, independentemente das regulações de segurança, já do setor regulado, não ambiental, é muito interessante, mas você precisa fazer um estudo muito complexo. Como é que você gerencia isso de uma maneira mais razoável? Você pede laudos, atestando laudos do próprio empreendedor, como é que você trabalha com isso? E é essa discussão que a gente tem que ter, porque você não pode licenciar tudo como se fosse numa base do EIA-RIMA, embora exagerando um pouco, porque o Estado não dá conta. Inclusive, aqui a gente teve um problema aqui no Rio de Janeiro, com uma legislação, mas isso não é um problema só do Rio, é um problema nacional. Quando você exige um esforço sobre esforço de análise acima do necessário, você está desperdiçando recursos públicos. Não é recursos públicos em termos só de dinheiro, não, mas é de tempo, de hora homem trabalhada. É um absurdo. Então, além de você estar preocupado em fazer tudo licenciado como um RIMA, e está deixando de fazer outras análises que são importantes também. Não vou nem comentar pós-licença, tipo de coisa, que a gente vai ficar 3 horas aqui. Mas você deixa de fazer outras licenças e analisar de uma maneira proporcional. Uma das feições da proporcionalidade, acho que todo mundo sabe, é a adequação. Você tem um instrumento, uma análise adequada para fazer aquela avaliação de impacto do empreendimento, da atividade. Beleza. E eu acho que a gente tem perdido a mão. A gente tem aplicado EIA-RIMAs em casos totalmente desnecessários, tem negado e aí isso é objeto de críticas no PL que está em andamento, embora comentar um PL seja uma coisa extremamente delicada, porque o PL muda muito e é um processo, assim, é um trabalho que está acontecendo e pode mudar de uma hora para outra radicalmente, e uma hora para outra, assim, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, quando você comenta um PL, é sempre uma delicadeza. Eu evito comentar, mas no PL eles estão querendo incorporar uma coisa que já existe em alguns estados, que é aquele licenciamento por adesão ao compromisso. Então a pessoa, depois eu expliquei, mas a pessoa informa que tem aquela atividade numa certa localidade e o sistema emite uma certidão para ele. Críticas. E aí entra a questão do termo um pouco mais ferrenha aqui, de maneira mais evidente. Só se tem licenciamento ambiental para algumas pessoas, de acordo com uma leitura do artigo 1º da Resolução 237, do CONAMA 237, que eu acho que, enfim, meio complicado, não concordo, mas enfim, tem uma leitura, que só tem licenciamento ambiental quando você tem uma análise do técnico no caso específico. Mas a administração já conhece todos os impactos que são causados pelo empreendimento, já sabe de antemão o que acontece, o que tem que ser feito, como deve ser feito. Não interessa. Para as pessoas, tem que passar para análise técnica, ainda que seja para dizer tudo que a administração já sabe e que pode ser padronizada. O termo que eu comentei no começo, de que quando você fala de situações que já passaram por outros ramos do direito que já passaram por essa situação, é praticabilidade. Então você tem um princípio da praticabilidade. A Regina Helena Costa, está no STJ hoje, escreveu já sobre isso, mas eu lembro do livro da Isabel Desi, quando ela escreveu direito tributário, direito penal e tipo, já tratava sobre o assunto. Você tem que trabalhar com bases praticáveis, você consiga controlar. Então você tem imposto de renda, por exemplo, que você declara, etc. Você faz a sua autodeclaração, coloca no sistema, e quando tem consistência, etc., você é fiscalizado. Ou autuado direto, porque não esqueceu uma fonte pagadora, já havia acontecendo. Então, a praticabilidade administrativa, veja bem, é uma questão de máquina, não é uma questão só ambiental. Então, ela foi muito utilizada no direito tributário, ela é utilizada em outros ramos também, mas qual o limite da praticabilidade? A pergunta é essa. Muito fácil falar sobre praticabilidade, muito fácil falar sobre uma análise exaustiva, mas qual que é a nota de corte? A nota de corte, na minha percepção, é exatamente a finalidade do licenciamento. Por isso tem que entender
Por que do licenciamento? O licenciamento ambiental é um instrumento de controle, né, dos impactos ambientais, etc., que tem que garantir que esse controle seja gerenciado. A partir do momento que você tem uma solução de praticabilidade, você não tem a gerência desse controle, e você simplificou, racionalizou, enfim, precisa da praticabilidade, e você perde alguns impactos desse empreendimento, impactos importantes, né, ainda que não significativos, né, mas você perde impactos importantes, está errado. Se você tem atividades mais simples, menos impactantes, ou cujos impactos tem que ser menos impactantes, um impacto muito significativo você não controla com uma padronização, não tem como. Você pode sim ter uma predisposição de já trazer todas as mitigantes e condicionantes da pessoa que, quando pede aquela atividade. Algumas coisas que o licenciamento controla, é uma crítica mais ampla aqui, que sai um pouco do tema, é o licenciamento ambiental controlar outras políticas públicas que não é ambiental. Quando você já tem norma para isso, você tem órgãos fiscalizadores para isso. Às vezes a gente incorpora de uma maneira totalmente acrítica, e eu acho que isso acaba deixando o licenciamento pesado, travado e preocupado com questões que quem deveria se preocupar seriam outros órgãos da administração estatal. Quando você perde esse controle, eu acho que você não consegue mais ter um controle adequado, e aí proporcional, e aí você não pode trazer uma simplificação no licenciamento para adesão e compromisso. Então o licenciamento para adesão e compromisso é aquele licenciamento que você informa a sua atividade, são atividades pré-determinadas, cujo impacto é conhecido por todos, né, e as medidas mitigantes também podem ser feitas no sentido da praticabilidade de, vamos dizer assim, por atacado. Então você já sabe de antemão e você cumpre aquilo. Obviamente que a fiscalização é amostral, só para lembrar, uma fiscalização tende sempre a ser amostral. A fiscalização. Por mais que você tenha um licenciamento específico, a sua fiscalização tende a ser amostral. Você não consegue estar em todo lugar a todo tempo. Você não consegue fazer uma fiscalização censitária, que a gente chama. Né? Todo mundo, você trabalha com risco, com padrões, com certas tipologias que estão ali um pouco para fora. A Receita Federal faz muito isso. É muito comum. Você faz uma fiscalização inteligente. Você trabalha com inteligência antes de fazer a fiscalização. E a crítica que se tem é que se usar um licenciamento para adesão e compromisso, e está no projeto ainda, né, amanhã não se sabe, mas que em alguns estados já praticam para atividades cujo impacto é mais conhecido, mas se fizer uma atividade de licenciamento para adesão e compromisso, você simplesmente pode, vamos dizer assim, está perdendo a gestão ambiental. E aí são críticas formais, na minha percepção. E aí críticas formais, eu tenho um pouco de problema com isso. Eu acho que não tem que fazer críticas formais, tem que fazer críticas substanciais. Olha, essa atividade aqui não pode ser feita por adesão e compromisso, porque ela não tem, você perde o gerenciamento dos controles dos impactos ambientais do empreendimento ou da atividade. Perfeito, não tem problema nenhum. Eu acho que cabe essa crítica. E se você perder o controle, você perde a razão de ser do próprio instrumento de licenciamento ambiental. Então, acho que é tranquilo. Agora, o problema é que as pessoas criticam porque não tem uma análise específica, etc. Uma análise específica que não vai agregar nada. Vai ser só uma pessoa perdendo tempo no órgão público, fingindo que está analisando alguma coisa, e se você não agrega controle ambiental, melhoria no controle do processo de gestão ambiental. Então, quando isso acontece, você tem que pensar e falar assim, peraí, isso aqui eu preciso racionalizar. Eu não posso perder, não sei, eu acho que aqui no estado do Rio não é diferente, mas no país, isso é uma questão de economia, a gente sempre tem recursos escassos. Os recursos escassos e necessidades infinitas. Então, se quiser licenciar tudo que as pessoas acham que tem que licenciar, você não acaba nunca, não tem servidor público no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, para fazer esse tipo de análise, do jeito que algumas pessoas querem. E trabalhar com essa realidade e saber que alguns empreendimentos ou atividades têm um controle de impacto, normalmente é impacto baixo, no máximo médio. E médio, algumas tipologias, e mesmo baixo, algumas tipologias. Mas tem impacto médio e baixo, é sim possível trabalhar com um licenciamento por adesão e compromisso, racionalização. Mas a racionalização, simplificação do licenciamento passa só por uma licença por adesão e compromisso? Claro que não. Eu acho que aqui no Rio também fazem. Você tem termos de referência padronizados para começar um estudo de impacto ambiental, eventualmente um estudo ambiental. Quer dizer, um TR padronizado é algo a partir do qual você parte para poder fazer uma pequena gestão de alteração para o seu empreendimento ou atividade. Se você não tem nada padronizado, toda hora que você vai fazer, é claro que a gente tem os arquivos, mas assim, aquilo não está arregado com uma institucionalização, termos de referência padrão, TR padrão, você perde tempo discutindo com o empreendedor qual TR, na sua própria equipe, qual TR desde o começo, com margem para muitas variáveis, que você eventualmente não agrega nada em termos de controle ambiental. Então, ter TRs padrões publicados, públicos, para a pessoa saber qual o estudo base que ela vai ter que fazer, ainda que com pequenas alterações que sempre tem, principalmente quando você fala de estudo de impacto ambiental, super normal, é importante, é uma atividade importante. A digitalização, né, você entrar
entrar na era digital também ajuda muito, né? Aqueles processos que você tinha, eu sei que muitas pessoas aqui não passaram por isso, mas aqueles processos que você tinha de papel, que tinha que circular para lá e para cá, e você só analisava o processo quando ele estava na tua mesa. Uma loucura isso, uma loucura, né? Se pensar hoje no processo digital, se você não tivesse na tua mesa, você não poderia manejar. Aí você vai lá, entra no Word, digita, imprime, assina, fura, junta no processo, faz a rubrica das folhas, porque às vezes está certo, e às vezes tem erro, aí tem que corrigir desde tanto. Quem passou por isso sabe. Então, assim, é uma coisa simples, mas ajuda muito uma digitalização. Outra coisa também que não é bem por isso, mas que a digitalização ajuda, no caso federal principalmente, é quando você trabalha com intervenientes. Então você tem que avisar para a FUNAI, para se manifestar sobre o termo de referência sobre o EIA, para a FUNAI, para Palmares, não é mais a Palmares agora, é o INCRA, mas enfim, para o INCRA, ex-Palmares, para o Ministério da Saúde. Quando você tem que trabalhar com esses intervenientes, é importante que esse processo seja automatizado, porque por incrível que pareça, se você tem um processo mesmo eletrônico e essa solução não é automática, às vezes o processo fica parado 1 ano, 6 meses, e o empreendedor não descobre isso, não acompanha o processo, não avisa a equipe, enfim, e aí naquela loucura você esquece teu processo está parado 1 ano, porque não mandou um ofício para Palmares, por exemplo, hoje para o INCRA, ou para a FUNAI, um ofício que ela poderia pegar, se manifestar, demorar sim para se manifestar, às vezes não consegue se manifestar em 15 dias, 30 dias, etc. Mas pelo menos ela já recebeu, pode começar a trabalhar. Não, ela nem sabe que existe. E aí gera uma judicialização, às vezes desnecessária, totalmente desnecessária, mesmo com o processo parado, não está ouvindo. E aí o empreendedor tem um timing, particular ao público, tem um timing de cronograma e ficou parado por nada. Porque você não tem uma solução inteligente de TI. Porque você não tem uma solução inteligente de TI que faça isso de uma maneira automatizada. Porque às vezes na loucura ali no dia a dia, você manda o TR para 3 intervenientes e não para um quarto. É o suficiente para o seu processo ficar parado. Porque não vai andar. Mesmo que os intervenientes, você tem que esperar mandar para o interveniente que está faltando e esperar ele responder. E aí você sabe como é que é. Quando você tem um processo de licenciamento, o tempo é que nem na origem, no filme A Origem, o tempo passa de formas diferentes. Então, assim, para você são só 30 dias. Para o empreendedor que está esperando, manuense, está esperando não sei o quê, aquilo parece que são 6 meses no programa dele. E aí é uma coisa impressionante, assim, é incrível a diferença de time. É claro que a administração é muito mais confortável, que ela não tem um compromisso, a administração ambiental, né, tô falando, né? Ela não tem um compromisso com o projeto, nem com a atividade, quer dizer, ela tem compromisso de fazer a análise ambiental, ela não tem compromisso de implementar uma duplicação de rodovia, uma instalação de fábrica qualquer, industrial qualquer, ela não tem esse compromisso. Esse compromisso não faz parte da política da pasta ambiental. Então, realmente, são times bem diferentes. Então, quando você deixa por uma solução de TI, que poderia ser implementada, ou deve ser implementada, um processo parado por causa disso, de uma vamos dizer assim, desculpa a terminologia, uma bobeada de alguém, que pode acontecer, né, é comum que aconteça, porque se não fiscalizar pode acontecer, já via acontecendo, você perde muito tempo. E aí você não trabalha de uma maneira muito eficiente, vamos dizer assim, porque a racionalização não é só simplificar uma eficiência, uma simplicidade, não é só, vamos dizer assim, padronizar e fazer uma licença por adesão e compromisso. É trabalhar em outras frentes também que tragam eficiência na análise ambiental, que tragam menos desgaste, que tragam padronização. Mas a padronização nesse caso é cabível só em parte. Façam em parte e deixem o resto depois com o trabalho artesanal. A maior crítica que a gente tem no licenciamento ambiental brasileiro, crítica que eu digo, pelo menos minha, né, vou reformular, a crítica que eu faço é que ele é muito artesanal. Cada processo de licença que entra, você tem uma discricionalidade muito ampla. A gente tem poucos padrões de qualidade ambiental. E alguns outros países têm outros sistemas, obviamente, mas você tem uma briga muito grande para você fazer um zoneamento urbano, um zoneamento territorial, e depois você trabalha dentro dos padrões, e a responsabilidade é sua de trabalhar dentro dos padrões. Se a gente quer também que, e aí isso passa para uma mudança de cultura, que a gente precisa ter uma mudança de cultura, inclusive social. A gente está acostumado com o Estado que passa muito a mão na cabeça do cidadão. A gente não dá liberdade para o cidadão trabalhar dentro de regras pré-padronizadas. E obviamente que se precisar fora da linha, multa, embargo, etc., o que tiver que ser feito. A gente trabalha muito trazendo para dentro do processo e não cobrando que o cidadão vamos dizer assim, que obedeça às normas previamente estabelecidas em termos de padrões de qualidade, por exemplo. A gente tem poucos padrões de qualidade. E também tem perspectivas completamente equivocadas, e aí eu vou fazer uma autocrítica aqui. Eu peguei um licenciamento ambiental, uma vez me deparei com um licenciamento ambiental federal, então do IBAMA, no qual você tinha um padrão de emissão de gases, e no licenciamento ambiental o empreendedor não só... Começou com o empreendedor, mas não tem desculpa, não tem desculpa. O empreendedor disse que não, eu faço menos. Sei lá, o padrão era 1.200, ele falou que faria 500. Mas faria 500 no manual da fábrica.
né? Sabe aquela coisa linda, maravilhosa, o manual da fábrica, o cara testou ali para fazer propaganda do maquinário dele. Quando você muda a matéria-prima daquilo, e você não está naquela situação de laboratório, não chega, assim, não chegava nem a 700, acho que nos 800, 900, e se via aquilo como poluição, mesmo estando dentro dos padrões de qualidade da CONAMA, de uma resolução do CONAMA. E é algo também que tem que ser trabalhado um pouco melhor dentro do licenciamento ambiental, porque uma melhor tecnologia disponível não implica que você tenha que trabalhar com ela à torta direito em qualquer processo. Você está dentro do padrão de emissão admitida por uma norma de qualidade. Mas Eduardo, mas pode ter que ser uma outra fonte depois, e na nuvem de dispersão era térmica. Uma nuvem de dispersão, uma pluma ali, na bacia, que eles chamam, sei lá, tem um nome técnico bonito que eu não sei, mas na bacia ali de dispersão, passa de 1.200. Ok, aí sim. Aí você pode exigir. Você pode exigir que ele melhore a tecnologia, que o segundo que chegou melhore a tecnologia, ou que o primeiro também, depois a renovação da licença também melhore para distribuir o ônus um pouco melhor da emissão. Não tem problema, mas você simplesmente trazer um padrão de emissão o mais, vamos dizer assim, o mais otimizado possível, que foi o que aconteceu de uma maneira equivocada no caso, esquecendo que tem um padrão de qualidade. Então tem um padrão de qualidade para quê? Você tem que trazer sempre para baixo. É estranho isso, né? Uma discussão que não deveria estar dentro do licenciamento ambiental, não naquele momento. Claro que ele tem que ter as mensurações, etc., mas não naquele momento. Então, algo também que a gente tem que saber um pouco qual é o papel, por que a gente quer para o licenciamento ambiental. E por que a gente tem que, talvez, investir um pouco mais em normas de qualidade ambiental, para diminuir a discricionariedade dentro do licenciamento. Não é bom muito discricionário. Parece muito bonito, mas assim, é ruim para quem vem de fora, para quem quer obter a licença ambiental, e é muito ruim para quem está dentro. Muito. Gera muito estresse, muita insegurança. Quanto mais padronizado, é claro que é impossível padronizar algumas coisas, eu entendo perfeitamente, mas quanto essa discricionariedade muito ampla que a gente tem dentro do processo de licenciamento ambiental, gera judicialização demais, gera muita inconstância, muito estresse dentro do licenciamento para a equipe e para fora, permite que atores terceiros, bem ou não intencionados, não vem ao caso, mas permite que eles acontecem qualquer coisa por qualquer motivo. Né, se a gente pegar no Brasil ainda com a farra que virou o uso de princípios jurídicos, então aí você vai para o céu, entendeu? Mas assim, o céu é o limite, não tem limite nenhum. E obviamente que essa pressão de fora, ainda que não venha de uma maneira formalizada, um direito de petição, uma recomendação de alguém, né, ou uma ação judicial, acaba atrapalhando os nossos técnicos, acaba gerando estresse estrutural na máquina, e aí o pessoal começa a exigir, começa a criar percepções do que deve ser exigido que são equivocadas, e esse estresse gera um impasse decisório. Toda hora que você tem uma decisão para tomar, você gera um impasse, e demora um mês para resolver, 15 dias para resolver, uma semana para resolver, algo que talvez já pudesse estar padronizado, o que devesse estar padronizado, independentemente de ser uma padronização fora do licenciamento. Eu não estou nem falando do rito, estou falando do padrão de qualidade. Então a gente tem que trabalhar uma perspectiva um pouco mais ampla para pensar em racionalização e simplificação do licenciamento ambiental. Não necessariamente você precisa mexer no rito, você pode mexer em padrões externos ou mexer em áreas de tecnologia da informação, e trabalhar esse contexto todo na área pública é difícil. Quer dizer, cada hora que você vai querer alterar alguma coisa na legislação ambiental, algo na legislação ambiental, gera uma disputa muito acirrada, às vezes extremamente ideológica, pouco prática. O resto do mundo inteiro faz aquilo, mas você não pode. Mas Eduardo, mas a gente tem jabuticabas, temos jabuticabas, algumas são excelentes, perfeitas, tem que reclamar em relação a isso. Mas outras jabuticabas não são tão boas. E a gente fica sozinho, isolado do resto do mundo, de uma maneira sem trazer uma gestão ambiental melhor. Só, eventualmente, porque se fazia daquele jeito. Sabe aquela questão de parâmetro que você não abandona o parâmetro? Saber distinguir que as coisas mudam, que você tem parâmetros que têm formas mais eficientes, eu acho que é um dos desafios, dos maiores desafios que a gente tem para cuidar do licenciamento ambiental. Ainda mais se você pensar o licenciamento como uma única política, ali, você pegar os instrumentos da política ambiental, ali no artigo 9º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, na 6938 de 81, foi um dos instrumentos que mais se desenvolveu. Padrões de qualidade mais ou menos, zoneamento econômico territorial não muito, né? Os outros então você nem lembra quais são, de tão ruim de tão insignificantes que eles se tornaram ou têm se tornado. Algumas coisas vão mudar, pagamento de serviços ambientais, né? Tem uma discussão, etc. Em andamento, acho que vai ser muito interessante, mas o licenciamento ambiental sem dúvida é um instrumento de ponta de controle, e aí depositar todas as fichas nele, eu acho que é completamente equivocado e atrapalha até para a racionalização estatal. Então essas considerações que eu queria fazer inicial, não sei se tem pergunta ou não, pergunta, é bem rápido. No final? Tá bom, então não tem problema. Mas eu queria exatamente fazer essas considerações, dizendo que a simplificação do licenciamento não passa só mudando o rito e admitindo uma gradação de estudos,
Se você pegar, e é interessante porque as pessoas não sabem ler as normas que estão aí, né? Eles pegam um projeto de lei que está em discussão e falam que, nossa, vai acabar com o planeta Terra. Eu falo assim, pô, mas e a 237? Se você pegar a resolução CONAMA 237, que é de 1997, não é nada novo, já tem um tempinho aí, né? Todo mundo já deveria conhecer. Eu tô falando deveria porque eu vejo a lei completar 140, de 2011, tem gente que não conhece ainda. Já passaram 9 anos, então assim, mas a outra tem 20 e poucos anos, é um pouquinho mais, assim, já dá um tempo de conhecer um pouco melhor. Mas se pegar na resolução CONAMA 237, você tem 3 artigos que possibilitam que você calibre o estudo ambiental, que é o artigo 3º. Então você pode fazer um estudo ambiental mais adequado para aquele tipo de impacto e não exigir eventualmente um EIA, porque a padronização, quando começou o licenciamento ambiental no Brasil, da CONAMA 1 de 86, que tiveram várias partes copiadas de uma regulação norte-americana de 78, do Conselho de Qualidade Ambiental, porque quando se aprovou o NEPA, lá, o National Environment Protect Act, lá nos Estados Unidos, em 69, com vigência em 70, em 78, o Conselho de Qualidade Ambiental, que é vinculado à Casa Branca, mas que a gente poderia, assim, uma certa licença, aqui parar com o nosso CONAMA, fiz uma regulamentação do NIPA, e tem uma regulamentação do licenciamento ambiental ali. Eu li essa regulamentação, e alguns trechos da CONAMA de 1 de 86 são cópia, são tradução. Uma outra mudança, mas tradução. Então, quando se fez a redução 1 de 86, naqueles poucos licenciamentos com significativo impacto ambiental, se justificava, apesar que ela só não falava do rito, falava só do tipo de estudo. Era interessante você poder falar no estudo de impacto ambiental e no estudo completo, mas o que eles esqueceram é que nos Estados Unidos tinham 2. Tinha um estudo mais parrudo, eles não falam licenciamento, né? Tinha um estudo mais parrudo e tinha um estudo mais simples. E na verdade o simples não entrou na 1 de 86. Aí quando veio a CONAMA 237, ela fez várias gradações. Então ela fez uma gradação no artigo 3º dizendo que você podia usar um estudo um pouco mais adequado, e aí obviamente um pouco mais rígido, um pouco mais simplificado, um pouco mais leve, vamos dizer, suave, em relação no seu artigo 3º, em relação à obra, empreendimento que está atividade, empreendimento que está licenciando. No artigo 8º, ela diz que você poderia unir as licenças. Então, se você tem um licenciamento ordinário com 3 fases, 3 licenças, licença prévia, de instalação, de operação, você poderia dar uma licença prévia junto com uma de instalação, ou, o que costuma ser mais comum, uma de instalação junto com a de operação. Era possível fazer, é possível fazer isso, ou ter uma licença só. Pegar as 3 licenças e ser uma só licença. Aí você vai ser mais Eduardo, mas você vai ter que visualizar os impactos, trazer as mitigantes, aprovar o plano de compensação, de plano básico ambiental, um plano de mitigantes ali, etc. Eventualmente já implementar algumas medidas, mas vai ser uma só licença. Obviamente que essa licença tem que ser o final, né, disso. Então, não tinha muita diferença. E o artigo 12 fala em procedimento, você pode calibrar um procedimento por normas do CONSEMA, do órgão estadual, tipo, não sei qual que é aqui no Rio, no São Paulo seria o CONSEMA, você poderia mudar, pelo CONAMA, você poderia calibrar os procedimentos, ou eventualmente portarias, aí é uma discussão um pouco mais complicada. No artigo 12, então você já tinha uma possibilidade de adequar o seu rito, tanto na questão do estudo, quanto na da licença expedida, quanto na questão do procedimento em si. Aí você tem o Código de Processo Civil de 2015 e fala no artigo 15 que as normas do próprio código podem ser aplicadas em procedimentos administrativos, e o licenciamento ambiental é um processo administrativo. Falei procedimentos, é processo administrativo, né? Você roda a máquina no processo administrativo e tem uma decisão, concedendo ou não a licença ambiental, se conceder com algumas condicionantes ou não. E aí vem o artigo do Código de Processo Civil em 2015 e diz que você pode aplicar o próprio CPC para questões não regulamentadas, ou questões que podem ser alteradas, né, que estão fixadas no seu processo de licenciamento ambiental. E no CPC, você tem o que chama de negócio jurídico processual. E no negócio jurídico processual você pode acertar entre as partes e o juízo qual o rito que você vai adequar, você vai usar no processo civil. Em várias questões. Às vezes é uma questão só de prova, às vezes é uma questão de rito mesmo. Olha, não vou aceitar testemunha, ou só 3 testemunhas de cada lado, e a data tal. Você pode adequar o teu rito inteiro, desde que, obviamente, com algumas limitações. Você pode adequar o rito. No licenciamento ambiental, é a mesma coisa. Você pode adequar o seu rito, não só porque a 237 permitia, mas depois do Código de Processo Civil isso ficou um pouco mais evidente. Mas não é muito bom você adequar seu rito no caso a caso. Não é que não é bom porque pode ser inadequado. Não é isso. Às vezes é até mais adequado. Mas depois você perde muito tempo decisório fazendo isso. As pessoas perguntam para mim assim, Eduardo, eu queria... Aí eu vou sair um pouco, vou para a área assessoradora. Eu queria fazer um acordo substitutivo de uma sanção X para serviços ambientais. Não é conversão de multa, que é padronizada, é uma questão artesanal. Eu fico desesperado. Porque o tempo que eu tenho que parar para ver qual a solução jurídica adequada para fazer a destinação daquele dinheiro é absurdo.
É muito tempo de máquina. Então, assim, talvez um negócio jurídico pessoal, caso a caso, em casos muito simples ou não tão complicados, muito esporádicos, não seja bom. Mas a possibilidade existe. Tem uma possibilidade jurídica para isso. E aí, quando você vê uma lei ambiental, uma lei nacional, né, do Congresso Nacional, que talvez traga algumas mudanças em relação a isso, e você começa a coimá-la de inconstitucional de plano, assim, sem trazer nenhum prejuízo específico, usando argumentos totalmente desconectados, e aí eu vou dar os exemplos aqui, os argumentos que eu ouço muito, os acidentes de rompimento de barragem que a gente teve aqui de mineração no Brasil, que foi feito com base numa legislação que é rigorosa, que o pessoal adora, e com uma legislação que não muda nada em relação à gestão do risco da barragem, nada. O licenciamento ambiental é procedimento, não muda nada em relação ao risco da barragem, que na verdade nem é uma pauta ambiental, né? É uma pauta do setor regulado. Se for mineração é ANM, é antigo do NPM, se for barragem de energia elétrica, produção de energia elétrica é a ANEEL, se for barragem de água é a ANA. Mas tudo bem. E é uma questão de risco também, mas é outra história. Então, o que não muda nada e os argumentos totalmente desconexos, eu acho que a gente perde um pouco, assim, em termos de diálogo público. Então, poder discutir isso publicamente e dizer o que... É claro que uma outra mudança pode ser inconstitucional, não estou falando isso, mas estou querendo dizer assim, a generalidade, quando você pega um projeto inteiro e tentar rotulá-lo de uma certa maneira. Eu acho que é totalmente inadequado. E a gente tem que ter essa discussão, e aqui eu parabenizo aqui na sua obra do Rafael, mas o grupo de pesquisa aqui de trabalho que eu sei que teve aqui no Rio de Janeiro, estão de parabéns para discutir exatamente aonde que é o critério de corte e o que você pode fazer para melhorar, para tornar seu processo de licenciamento ambiental garantidor do controle ambiental que você tem que ter. Você não pode abrir mão, não é uma opção do gestor, não é uma opção do Estado fazer isso. Nossa Constituição exige isso. Excelente. E como é que fala? E até onde você pode ir para não abrir mão disso, conseguir um licenciamento ambiental com menos trabalho burocrático. Esse é o desafio. E eu acho que o Estado do Rio aqui, acho que é uma das discussões pioneiras, sei que tem outros estados também, uma discussão pioneira, é uma discussão difícil, uma discussão pesada, assim, o simples fato de você querer fazer uma discussão disso, você já pode ser rotulado de alguma coisa, e aí, mas é verdade, né, assim, eu tenho certeza, eu até falei, assim, o fato de você estar discutindo o tema, já te coloca um rótulo, já te rotulam por isso. Você não muda nada, você só está achando que você precisa racionalizar, trazer uma praticabilidade em alguns casos, quando você controla até um... Só se você discutir isso, você já é certamente rotulado de uma maneira não muito agradável, de modo geral pejorativa. Enquanto, na verdade, a discussão precisa existir com bases técnicas, racionais, né, com a experiência acumulada do órgão. O órgão tem muita experiência, tem gente aí com todo respeito, eu não quero desqualificar ninguém, mas de maneira abstrata, mas nunca abriu um processo de licenciamento ambiental na vida e dar uma opinião sobre o processo de licenciamento ambiental como se fosse um profundo conhecedor das mazelas que atingem o processo de licenciamento ambiental brasileiro. Então, mas ela não pode opinar? Claro que pode opinar. Mas, veja bem, opine, trazendo sua perspectiva aí, dizendo que você nunca abriu um processo, que você não sabe como começa o processo, você não sabe que tem que preencher uma ficha de caracterização de atividade, aí no caso federal, para começar o processo. Opina, assim, de uma maneira, sabe, um pouco mais honesta. Do jeito que as pessoas opinam, às vezes, elas não trabalharam com o tema, não trabalham, ignoram toda a expertise. Por exemplo, os estados, aí eu vou fazer uma crítica aqui mais geral, aqui, etc. Os estados licenciam, principalmente Rio, Minas, há muito tempo. Melhor ou pior, com críticas ou não, como qualquer outro órgão pode trabalhar, mas eles licenciam há muito tempo. Eles têm uma expertise acumulada muito grande. A União começou a licenciar pesado muito tempo depois. E aí eu vejo, às vezes, em judicializações, etc., querendo mandar um processo de licenciamento para o IBAMA, que a gente tem uma equipe ótima, não tem nem o que falar com relação a isso, mas como se a equipe do Estado fosse muito ruim. E às vezes esse Estado é Rio de Janeiro, esse Estado é São Paulo, esse Estado é Minas Gerais, e outros estados também que tem estou falando só em termos históricos, né? Estados que têm uma história muito mais longa que a área federal no licenciamento ambiental. Tem um know-how muito maior. Então esse preconceito precisa parar de existir. A gente precisa prestigiar um pouquinho mais a federação, prestigiar um pouco mais a responsabilidade que os órgãos têm, e aí óbvio que eu falei de 3 estados que são sensacionais, mas outros estados talvez não tenham o mesmo padrão, sem dúvida, mas entre não ter o mesmo padrão e se querer empurrar o processo de licenciamento ambiental para o IBAMA, achando que o IBAMA vai ser o salvador da pátria, a gente tem que, vamos dizer assim, se livrar desse equívoco. Eu acho que é um equívoco de conhecimento, assim, de prognóstico gigantesco. E também respeitar um pouquinho mais a experiência dos técnicos do órgão que trabalham aquilo todo dia, 24/7. Acho que trazer esse diálogo, trazer a possibilidade de se expressar em relação a isso é fundamental. Não, o conhecimento acumulado, quer dizer, não é um técnico ou outro, é o conhecimento acumulado do órgão. Isso é muito importante. E lembrar também que ninguém licencia o mesmo projeto de atividade da mesma forma. É impossível. Como eu falei aqui, o licenciamento ambiental é muito discricionário. A discricionalidade dele é muito ampla. Quando você tem uma discricionalidade ampla, cada pessoa pensa de um jeito, embora o objetivo de ter o controle da gestão ambiental seja o mesmo, você tem caminhos diferentes.
Então você tem que trabalhar com essa, vamos dizer assim, folga do sistema. Que talvez, certamente, o INEA não sei se é igual a CETESB, não sei se é igual o IBAMA e outros órgãos ambientais, aí, inclusive municipais. Então, trabalhar nisso, ter essa perspectiva, essa educação, é fundamental para, ter um debate maduro em relação ao assunto, técnico, calmo, pouco ideológico. A gente tem uma ideologização muito grande, um aguerrimento ideológico muito grande. Então, se é X, aí problemas partidários entram na discussão de argumentação técnica, uma coisa louca, muito doida. A gente está passando uma fase muito ruim, eu acho, assim, em termos de litigiosidade social. Isso não é muito bom. Claro que a gente vai passar por isso, acho que vai amadurecer, isso é importante, mas trazer percepções políticas no sentido de partidos políticos, de percepções individualizadas, ali, isoladas, para dentro de uma discussão técnica do licenciamento ambiental tem que ser evitado. Ao máximo que der. É claro que é impossível, a gente somos seres humanos, a gente não consegue fazer essa distinção de uma maneira tão ampla, mas tem alguns argumentos que me assustam, porque é exatamente isso que acontece, a pessoa escreve isso de uma maneira muito evidente. E assim, a gente não tem educação para não escrever isso, educação de cultura para não escrever isso. A gente tem que tentar isolar um pouquinho mais os argumentos, ouvir com calma a área técnica, ouvir com calma todos os atores envolvidos, conversar e chegar num momento de racionalização, de padronização, de praticabilidade, em que você tem um ganho de controle ambiental sem uma perda do processo. Não é uma perda qualquer, porque talvez uma perda, você tem sempre um pouco de perda mínima, mas uma perda que você insignificante, vamos dizer assim, praticamente insignificante, num processo de praticabilidade, de racionalidade do processo. E aí tem que ter o diálogo aberto, tranquilo, sem raiva, né? As pessoas estão com muita raiva hoje em dia, não sei porquê, mas assim, às vezes eu vou palestrar assim, do jeito que a pessoa fala, não sei se a pessoa não sabe falar de uma maneira um pouco mais calma, né? Acaba se empolgando, mas às vezes parece que tem raiva. Eu falo, gente, calma, vamos sentar e discutir, se não for bom a gente continua discutindo, vamos ver depois. Então, era isso, estou aberto a perguntas depois ao final, mas agradecer aqui o convite, a coordenação, agradecer ao Rafael especificamente por ter coordenar um trabalho de simplificação. Só ele sabe como isso é ruim que eu digo, né, que atrai assim de ódio em cima de você, mas esse debate é importante. Vamos continuar tendo. Eu peço para todo mundo aqui, são vários, a gente tem representação de vários segmentos aqui na área ambiental, para a gente ter um pouco de calma e tecnicidade na hora de discutir. E exponha com clareza os posicionamentos. Às vezes a pessoa pensa de um jeito, mas ela está com vergonha de falar aquilo. Eu acho que você tem que tentar colocar aquilo que você está sentindo tecnicamente, né? Tô falando, sentindo, porque às vezes com uma outra, 2, 3 frases, você fala, não é nada disso, não é nada disso. Aí, sabe, você consegue resolver. Se você, às vezes, não fala exatamente o que você está sentindo e fala outra coisa, a pessoa não consegue rebater e o diálogo não flui. Tem que pensar um pouco nas técnicas de mediação, que tem que ser mais claro e transparente, no sentido de tentar trazer o que você tem medo. Eu tenho medo que as barragens comecem a estourar com licenciamento ambiental por adesão. Aí eu fico pensando, quem que vai fazer um licenciamento de uma barragem com licenciamento ambiental de adesão? Acho que é impossível. Mas o medo é esse? Maravilha, vamos discutir sobre isso. Será que o licenciamento ambiental para adesão vai pegar uma barragem de mineração, uma barragem d'água, ou uma barragem de água para reservatório de produção de energia elétrica? Qual que é o tamanho? Vamos discutir. Vamos trazer isso para a mesa. Mas vamos trazer isso para a mesa de uma maneira clara, não dizendo que uma coisa é ruim, uma ideia ruim de uma maneira abstrata, porque pode ter acidentes de rompimento de barragem, que a gente já teve no Brasil. A gente teve boas barragens de mineração, de barragem de água, a gente tem uma média de rompimento de barragem aqui muito ruim, em termos de Brasil. É um pouco acima da média mundial, é bem desagradável, assim, em termos técnicos. Mas vamos trazer, vamos discutir, vamos ver onde que a gente resolve isso. Porque com licenciamento eu garanto que não vai ser. Muito difícil. Tanto que tinha licenciamento no processo bom, né, num processo, vamos dizer assim, hipertrofiado, assim, seguro, e houve rompimento. Então a gente tem que descobrir e trazer claramente os medos para a gente poder discutir tecnicamente. Eu acho que já deu meu tempo, eu agradeço, muito obrigado.